Bem-vindos ao nosso canal Observatório Político, em contraponto, né, com o canal Observatório Político 2, Bitbem TV. Eu vou fazer esse vídeo aqui hoje porque tem uma série de coisas que estão atravessadas na minha garganta já durante um determinado tempo, sabe? E eu acho que hoje é um dia propício para falar um pouco sobre isso. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nosso canal, o Observatório Político, foi bloqueado durante uma semana por divulgar informações que fazem contraponto à perspectiva predominante mundialmente, né, que é a guerra virtual travada pelo imperialismo americano, expansionismo americano, nesse contexto da guerra. Então a gente só vai ter o canal liberado domingo e esse vídeo só vai para lá no domingo. Então se você estiver assistindo isso no canal no domingo, pós-bloqueio, né, no Observatório Político, se inscreve aí no canal, considera dar um apoio aí, né, ao nosso canal, né, que nunca recebeu um apoio, o Observatório Político, né. Talvez você seja o primeiro, né, a fazê-lo, mas tem uma série de questões, né? Hoje é dia 8 de março, tradicionalmente, muito pouca gente sabe o que é que essa data representa, uma data necessariamente política, de um determinado ganho político dentro do escopo também de batalha contra o próprio capitalismo, a opressão capitalista, de modo geral, né, que se reverbera através de discursos supostamente democráticos, supostamente civilizatórios, supostamente agregadores, mas na verdade são segregadores, né? Então, para mim é uma vergonha, num dia como hoje, eu estar tendo que vir mais uma vez falar sobre como certas questões ou reverberações de desigualdade referente à classe social, a gênero, a condição sexual, né, ou a sexualidade, né, ou a quaisquer que seja, ou uma suposta proposta incutida nas nossas cabeças, designada a partir de um processo de racialização, eles continuam se perpetuando na nossa sociedade. É uma vergonha para mim, inclusive, enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto indivíduo, entre aspas. Essa própria ideia de indivíduo, ela também já vem, de certa forma, demonstrar uma certa reverberação, uma certa reafirmação dessas perspectivas, né, excludentes, dessa relação hierárquica da nossa disposição cognitiva em relação à nossa cultura, em relação a tudo aquilo que aparece como multiplicidade, que vai para além dessa perspectiva moral, predominantemente hipócrita, que tenta se estruturar nas bases de um falso moralismo supostamente conservador. Digo supostamente conservador, porque na verdade é reacionário. O conservadorismo seria algo que poderia não se tornar nocivo se fosse algo de foro íntimo, né? Conservadorismo, na minha compreensão, ele só pode não ser nocivo enquanto ele é uma escolha que designa só os seus ímpetos pessoais, né? Eu vou me considerar conservador no seguinte sentido, e essa escolha só afeta a mim. A partir do momento que eu escolho me tornar conservador, conservar determinadas questões, que na verdade na nossa sociedade elas devem ser extirpadas ou contestadas ou derrubadas, né? Eu sou um dano para a sociedade, de modo geral, por mais que eu acho que não, né? Por mais que eu me considere um benfeitor, um melhorador da humanidade, né? Digamos assim. Não importa muito o que você acha sobre você mesmo, o que importa é como isso reflete no contexto social. Então, eu lamento muito, sabe, não só pelo que foi dito aí, pela essa figura aí, o famoso Mamãe Defequei, né? Inclusive no nosso outro canal, lá, o Gap Filosófico, eu fiz uma crítica lá numa live sobre Jung, né? No qual apareceu um determinado contexto de uma psicodinâmica referente à própria fala de que esse camarada proferiu, né, afirmando que ele sentia muito, né, por isso ter se tornado público. Ele não sentia muito por ele pensar dessa forma, por ele se expressar dessa forma, e muito provavelmente ele continua, né, pensando dessa forma. Ele sente muito apenas por ter se tornado público.
E é lamentável, sabe? Quando inevitavelmente, é que eu tô falando assim de peito aberto, sabe? Inevitavelmente, nós, enquanto população, enquanto indivíduos, eu não estou nem me referindo ao contexto masculino ou feminino, mas lógico que eu estou falando da minha localização enquanto homem no determinado contexto, a gente começa a entender como nossos comportamentos, isso já há um tempo, né, eles são afetados por uma determinada estrutura predominantemente patriarcal, né, que não só domina os homens, mas também as mulheres, e que se torna complicado, mesmo tendo essa perspectiva crítica, se livrar de determinados vícios de comportamento. Mas isso não quer dizer que a gente não possa ir nos modificando, né, a partir dessa perspectiva crítica. Isso envolve, inclusive, talvez para alguns, né, que isso é muito complicado, se livrar de determinados comportamentos, reproduções de discursos, né, e formas de estar no mundo. Então, um processo terapêutico, inclusive, né? Que é um problema psicológico, inclusive, que desenvolve a partir da perspectiva da cultura, né? Inevitavelmente, é um problema que é posto por todos os grandes psicólogos da humanidade, né? E aqui eu não estou só me referindo ao âmbito da psicologia, mas todos os pensadores que se propuseram a pensar, digamos assim, essa coisa, né, que muitas vezes a gente chama de psicodinâmica humana, que ela se defronta com a cultura a partir de uma perspectiva de uma imagem que cria para si mesmo, né, uma certa prerrogativa narcísica que, segundo Freud, nasce desde a perspectiva da relação do bebê para com seus pais, né, Vossa Majestade, o bebê, e a partir disso vai se criando uma certa imagem de si em relação ao mundo, né, e de certa maneira isso vai sendo moldado pela cultura e sendo internalizado a partir de uma certa forma, uma certa dinâmica dessa psicologia em relação ao mundo, né? E de certa forma, muitas vezes quando nós não somos coibidos, isso até o Dunker mencionou no vídeo dele, eu achei o vídeo dele até muito abaixo do que a capacidade do Dunker permitiria fazê-lo. Não sei se ele não estava num dia bom, mas ele mencionou que até esse próprio nome, né, esse Mamãe Falei, presume justamente essa perspectiva do bebê que tudo pode, do bebê ou da criança, né, que vai crescendo nessa perspectiva narcísica, num desenvolvimento do não ceifar desse narcisismo primário, como diria meu colega Ítalo, lá do Filosofia para Psicólogos, né? Ele não, esse cordão umbilical desse narcisismo primário, ele não é cortado. De certa forma, você vê um sujeito com 35 anos de idade, que no final das contas nunca batalhou por nada na vida, né? Vem de família, até onde sabemos, bem financeiramente, herdou esses privilégios, discursou sempre contra as minorias, apesar de esse discurso neoliberal muito faceiramente ele se integra na perspectiva do desejo das pessoas pobres, porque é uma das prerrogativas, né, contra-revolucionárias, no sentido de fazer com que as pessoas não se revoltem com a sua realidade, fazer com que elas possam aderir a esse tipo de discurso, né, e se identificar com ele, né, quando esse discurso é contraproducente à sua própria existência, né, em determinado sentido. Então elas se identificam com esse discurso autoritário, machista, misógino, né, estruturalmente, por muitas vezes até racista, né. Elas sentem orgulho disso, porque isso faz com que elas reiterem o senso comum, reiterem tudo aquilo que elas aprenderam a ser desde sempre, né. O mamãe falei, né, esse espírito transgressor, que na verdade de transgressor em relação à realidade não tem nada, ele endossa, né, essa forma abjeta de se relacionar para com o mundo, com as figuras em suas particularidades, né, com a produção, como diria Guattari, a produção das subjetividades não assujeitadas, seriam as mulheres, os trans, as pessoas que não se enquadram nessa concepção formal de sociedade, né, ligada a certas instituições aqui enquanto comportamentos culturais, como o casamento tradicional, né, como a escola tradicional, como o lugar do intelectual tradicional, tudo isso está permeado por lutas de classes cognitivas, como diria o Guattari. E é lamentável quando, por muitas vezes, inclusive, eu vejo até colegas marxistas, né, e colegas da área da filosofia,
criticarem o movimento feminista, mesmo naquelas vertentes do feminismo que são necessariamente radicais e por muitas vezes até agressivas. Então, o feminismo não serve, o feminismo é isso e aquilo. Eu não recrimino, sabe? Apesar de muitas vezes sentir que, de certa forma, há um certo deslocamento do intuito inicial, ou do intuito no qual nasceu, né, ou nasceram os movimentos feministas, mas não dá para contestar. Não dá para contestar esse ódio à figura masculina que por muitas vezes se invoca, né, porque essa figura masculina ela era merecedora totalmente desse ódio que é despejado sobre ela, né, de modo geral. E não cabe esse papo aqui, né, mas nem todo homem, né, porque existe uma predominância dessa representação da figura masculina que inclusive perpassa as próprias mulheres, né. Tava fazendo lá a live, mencionei essa questão desse episódio aí, por exemplo, né, para endossar isso que eu tô falando, né, do Mamãe Falei. Não, mas ele estava fazendo uma ação humanitária lá, você não pode só considerar o que ele falou, né? Uma mulher, aí fica difícil, né, às vezes até dialogar, é uma coisa que tem me deixado inclusive muito exausto, sabe? Em que sentido eu, né, é complicado falar sobre isso, enquanto homem eu tenho, digamos assim, a possibilidade de criar pontes de diálogos, né, para explicar para uma mulher que ela está sendo machista, se, de certa maneira, não estou querendo me colocar aqui como o sacrossanto da perspectiva moralista, como por muitas vezes muitas pessoas da esquerda e da direita estão fazendo nesse momento, quando se aproveitam de mais uma demonstração da reiteração do que essas figuras são, né? Para pagarem de moralistas, como o próprio Bolsonaro, que é uma figura abjeta, misógina, extremamente patética, que se promoveu em cima de um episódio, e uma sequência de episódios completamente misóginos, né? De modo geral, afirmando que a fala do Mamãe Defequei é abjeta, né? Uma coisa extremamente curiosa. E muitas pessoas da esquerda, né, se dizem que advogam pelas causas minoritárias e etc e tal, mas no final das contas, no comportamento cotidiano, são até tem comportamentos iguais ou piores que o Mamãe Defequei, né? Então essa é a questão, né? Para além ou independentemente da questão da figura feminina ou masculina, o ser humano é necessariamente uma figura, um personagem, um animal, como você queira chamar, que tem essa tendência a subjugar o outro, a degradar o outro. E não há de se negar que há um arquétipo, e um arquétipo aqui eu menciono no sentido junguiano, né, de vários aspectos culturais que predominam sobre o ímpeto, sobre o signo, né, do masculino, que justamente por isso se torna muito mais nocivo. E aí eu não estou dizendo que as mulheres não têm os seus problemas também, né? Existe uma figura de um sujeito, né, construído às bases desses moldes culturais, que é circunscrito perante esse ímpeto arquetípico específico, reverberações várias que se deram em vários contextos culturais, né, que se perfazem a partir desse contexto, digamos assim, predominantemente masculino, hierarquizante, a partir do aparato, próprio aparato cognitivo, né? Tem até um psiquiatra junguiano que trata essa questão. Então, o modo que nós nos relacionamos com o outro é baseado nessa perspectiva hierárquica. Existe uma antropóloga, a Gimbutas, que ela faz uma determinada investigação, né, sobre tempos antigos, antes da escrita, no qual a figura da mulher, ou a figura do feminino, ela era predominante em um determinado contexto cultural, e há indícios arqueológicos, inclusive, de que essas épocas poderiam não ser dominadas pela guerra. Então, isso, pelo menos, nos faz pensar um pouco, né? Vamos tentar deslocar um pouco da figura do homem enquanto figura, né, material em si, né?
mas essa forma moldada pela perspectiva masculina que também, de certa maneira, abarca as mulheres. Né? As mulheres no sentido de uma assimilação cognitiva. Existe um masculino cognitivo que predomina na cabeça das pessoas, de um modo geral. E é uma coisa que às vezes me entristece bastante, porque eu estou tentando lidar com certos resquícios dessas questões ainda, né? Porque inevitavelmente todo mundo está lidando com esses resquícios de uma sociedade estruturalmente misógina e machista pra cacete, além de outras questões, né? Se você disser que não, se você disser que é o sacrossanto, né? O paladino da moral, né? Eu sinto cheiro de hipocrisia nisso de longe, né? Mas não quer dizer que a gente vai ficar endossando isso, não quer dizer que a gente vai ficar externalizando isso com orgulho, isso não quer dizer que a gente vá não repudiar quando figuras como Mamãe Defequei, né, expressam isso como se fosse algo que não tivesse a mínima importância. Isso tem importância. Discurso é prática, né? Discurso não é apenas discurso. Isso não se diferencia a partir da perspectiva daquilo que ele falou, do que ele supostamente estava fazendo lá, que ainda por cima é duvidoso, porque era por um ímpeto puramente de autopromoção. Por que o cara vai sair daqui para a Ucrânia, né, para pagar de humanitário, quando tem tanta coisa a se fazer aqui no país onde ele está? É simplesmente para manter o status quo, que ele não vai perder, né? Nem de longe vai perder. Não se engane, porque o brasileiro médio, ele de certa forma, ele endossa, ele sente orgulho desse tipo de discurso, ele só não revela, né? Tem muita gente aí, né, que depois dessa fala ridícula, né, desse camarada vai juntar sua grana para nas próximas férias ir para a Ucrânia e ver que se ele falou é verdade mesmo. Muitos desses que, inclusive, estão criticando, repudiando, né? Fazem isso, inclusive, diante da possibilidade no seu próprio contexto, no seu próprio país, e muitas vezes as próprias mulheres, né, endossam esse tipo de comportamento quando elas, de certa maneira, aderem a um discurso de liberação que, na verdade, é mais um subterfúgio ou é mais uma forma, uma armadilha do próprio sistema patriarcal, né, de certa forma, de capturar essas mulheres. Assim, olha, você é dona do seu corpo, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode transar com quem você quiser, inclusive comigo aqui, que estou te dando dinheiro para tal. Ou seja, a mulher supostamente saiu de um âmbito de repressão, né? Que era repressor, que colocava a mulher num lugar no qual ela tinha que casar e ser submissa ao homem, etc. Não, mas agora nós vamos falar em prol da liberdade da mulher, para ela ser livre como ela queira, desde que ela atenda os nossos moldes, de que ela se embeleze da maneira que a gente acha que ela deve se embelezar, que ela tenha um certo padrão de beleza que ela deva atender, né? E que ela seja livre para transar conosco, né? Digamos assim, no momento que ela quiser, na hora que ela quiser. E a mulher termina recaindo nessa perspectiva de um trauma que já está circunscrito na anterioridade dessa repressão por uma liberação que muitas vezes elas não sabem como lidar. E terminam recaindo aonde? No colo, né, de figuras abjetas, como por exemplo esse Mamãe Defequei, né? Que são... E nesse sentido elas acham, às vezes, né, que estão rompendo, estão transgredindo, né, as barreiras da sociedade patriarcal, quando na verdade elas estão sendo cooptadas mais uma vez, né, pelos paradigmas da própria sociedade patriarcal. E aí eu não estou dizendo que as mulheres não possam fazer o que elas querem, e aí é uma questão de escolha pessoal, mas que elas deviam estar cientes dessas contradições, né? Até às vezes terminam reagindo de uma determinada forma que se torna desproporcional para aquilo que supostamente às vezes elas gostariam de realmente representarem, né? Tem até uma amiga minha que a gente entrou num suposto embate discursivo justamente por conta dessa questão, né? Ela estava falando de como a mulher, de certa maneira, ela sempre tem que estar numa certa circunscrição estética específica, né? E o homem, de certa forma, não precisa atender esse determinado padrão, né? E aí eu não concordei muito com ela no seguinte sentido, né? Isso aí é verdade, é óbvio, né? Mas num determinado sentido que ela totalizou a perspectiva estética por uma perspectiva moral, ou seja, se existe uma determinada figura, né,
Ou seja, existe um problema, né, também. É a questão de totalizar as figuras das mulheres por serem mulheres, logo elas sempre estão corretas diante daquilo que elas representam. E não necessariamente isso é verdade, né? Isso é uma falsa atribuição. Tem muitas mulheres que, inclusive, endossam um discurso machista, que endossam um discurso de liberação apreendido sobre reproduções ligadas a perspectivas machistas, né? E caminham para um âmbito de exclusão dentro do aspecto social. A luta feminista, como disse Angela Davis, são várias as lutas, né? Mas elas devem estar necessariamente ligadas à luta contra o capitalismo, à luta contra a segregação racial, né? Contra essas perspectivas raciais, contra essas perspectivas, né, de discriminação de gênero, sexualidade, ou seja lá o que for. Então ele não pode endossar exclusões ou endossar totalizações morais que estão ligadas a perspectivas essencialistas, estéticas, que estão ligadas a noções morais a partir de perspectivas étnicas ou supostamente raciais. Então quando você diz que, por exemplo, pessoas que apresentam uma determinada estética, mesmo que sejam ligadas a homens, né, nesse sentido, elas possuem um determinado defeito moral, você, de certa forma, está assumindo uma perspectiva que vai ao contrassenso de todas as lutas contra a própria perspectiva, né, das desigualdades, das discriminações, no qual todas as vertentes feministas sempre lutaram. Eu não gosto nem muito de estar falando sobre feminismo, porque é um assunto que me interessa, é um assunto que eu estudo, mas eu não me sinto à vontade para falar sobre a partir da perspectiva de ser uma figura de um homem. Então, quando eu vou conversar com alguma pessoa, com alguma mulher sobre isso, eu nunca assumo um tom de que vou estar ensinando ou orientando, mas dialogando, né? Assumindo uma perspectiva muito mais passiva, de tentar demonstrar algumas linhas de raciocínio que possam fazer com que essa pessoa chegue lá por si mesma, né? Então eu disse a ela, olha, vê só, eu acho que isso é um pouco contraditório, né? Beleza, que eu entendo que perfeitamente, eu entendo esse ódio que você profere, que os homens têm que se lascar, palavras que ela utilizou, né, e etc. Concordo, entendo, compreendo, né, essa, digamos assim, esse ressentimento até, digamos assim, né, que faz parte, né. Inevitavelmente, você escuta uma figura dessa reproduzindo isso, não dá para sentir outra coisa e, inclusive, eu me sinto profundamente enojado já há alguns dias sobre isso, e por isso que eu estou precisando falar isso aqui. Mas outra coisa é você discriminar toda e qualquer pessoa a partir dessa mesma perspectiva, assumindo que todas as mulheres são benéficas à perspectiva feminina de um modo geral e todos os homens são nocivos. Lógico que tem aquele papo, mas nem todo homem. Mas não é disso que eu estou falando. Né? É entender como, de certa forma, você pode agregar pessoas que são aliadas à sua perspectiva, né? Há uma real liberação da perspectiva feminina dentro desse contexto, que são a favor, que lutam com você, por mais que tenham falhas. Né? E aqui, quando eu digo falhas, não é no sentido de, todo mundo falha, todo mundo pode falar qualquer coisa a qualquer momento. Esse é um tipo de falha, no sentido de que esse mamãe defequei fez, que não é algo pontual, é algo que faz parte de uma postura existencial do cara desde sempre. Do MBL desde sempre, do conservadorismo, do neoliberalismo brasileiro desde sempre. Então não dá para dizer que é alguma coisa pontual. Né? Não dá para dizer que foi um erro de colocação. É muito explícito, né? Muito claro isso. Né? Agora, lógico, né? Posso cometer erros, todo mundo pode cometer erros, mulheres podem cometer erros, e homens podem cometer erros. Só que dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada circunscrição, o erro masculino é muito mais aceito do que um suposto erro feminino, que por muitas vezes nem erro é. Né? Então, um menino de 35 anos, não, ele falou uma bobagem porque ele estava animado, né? E não era para ser divulgado, né? Mas por muitas vezes uma menina de verdade, né, de 14, 15 anos, ela é julgada, né, quando ela não conhece nada sobre o mundo, quando ela é aliciada, né, e a responsabilidade é dela quando ela engravida. Né, quando ela é aliciada por uma figura masculina muito mais experiente que ela, que se intitula jovem, né, que é no caso desse camarada com 35 anos de idade, né, que acha que é um adolescente ainda. Né? Enfim,
É óbvio que existe essa responsabilização perante a figura feminina baseada numa perspectiva machista, isso é óbvio. A gente tem que saber compreender as nuances, inclusive quando a gente está supostamente advogando contra, né, a disseminação dessas perspectivas misóginas, machistas, especificamente nesse determinado contexto, mas no final das contas a gente está sendo capturado por eles, né? Inclusive é algo que, né, é, as mulheres, de um modo geral, deveriam se atentar, né? Então, basicamente, né, é isso que eu gostaria de trazer hoje aqui, né, mais como um desabafo, mais como uma questão que, de certa forma, vem me permeando aí já há algum tempo, né? Eu espero que vocês deixem seus comentários aí abaixo. Espero que quando esse vídeo subir finalmente para o canal Observatório Político, vocês possam se inscrever aí no canal, ou na plataforma que vocês estiverem vendo, seja no Facebook ou em qualquer outro canal, se inscrevam, compartilhem, dêem um like, deixem um comentário, né, para saber o que vocês acham sobre isso. Mas desde um modo geral, deixando claro que isso não pode ser endossado, isso não pode ser relativizado, apesar que já está sendo. Quantos inscritos o Mamãe Defequei perdeu no canal dele nesse momento? Pouquíssimos. Isso quer dizer o quê? Que existe uma sociedade brasileira que corrobora com esse tipo de discurso, e não é de hoje, desde o surgimento do MBL e de afins, né, no sentido político, que endossam esse tipo de discurso, né, e que traz uma determinada identificação com o brasileiro médio e com a brasileira média, o que é pior ainda, né? Então, a gente não vai endossar esse tipo de questão, a gente não vai, a gente não vai aceitar, principalmente no dia de hoje, que é um dia que se representa por um dia político, né? Não é um dia romântico, não é um dia de você mandar mensagem no seu grupo da família, é um dia de você repensar essas questões, né? É o dia que teve origem justamente na batalha política, né? Quando 15 mil mulheres marcharam pela cidade de Nova York exigindo redução de jornada de trabalho, melhores salários, direito ao voto, né? E posteriormente, em 1910, durante uma conferência internacional de mulheres socialistas em Copenhague, Clara Zetkin, né, propôs, né, que a data 8 de março, fosse instituída como Dia Internacional das Mulheres, por representar. Opa, tem comentários aqui, ó. De onde você é, Patrick? Tá ao vivo aqui, nem esperava que tivessem mensagens aqui, mas tem alguns comentários aqui, né? Que eu acho que eu possivelmente vou poder ler. Eu tô imaginando quando esse cara vir a fazer campanha por aqui. Vou comprar panelas com fundo triplo para proteger o meu cu. Também vou doar algumas para o pobre povo ucraniano. Você é de São Paulo, né? Enfim, eu não sei se você vai responder, porque já faz alguns minutos que eu tenha visto essa mensagem. Mas é isso, né, cara? Abdicou aí da campanha política, porque seria insustentável para um contexto atual nosso dentro do escopo político, né? Não porque essas pessoas realmente acreditam nisso, né? Mas porque o âmbito da divulgação dessas questões, né, as redes sociais ajudaram em certo sentido isso, né? Um ponto positivo para a questão das redes sociais. Não, aumentaria a pressão sobre qualquer partido que seja que sustentasse esse cara aí através de uma campanha governador, seja lá o que for, né? Não se iludam quanto a nossa, olha aí, ó, né? Fizeram pressão, ele abdicou da campanha, talvez vai ser expulso do MBL, vai ser expulso dessa merda desse partido aí, desse Podemos, que está sustentando o Sérgio Moro, que recriminou a fala deles, mas que no final das contas todos esses caras a vida inteira passaram a vida inteira
inteira advogando contra o pobre, contra o favelado, contra o assistencialismo às pessoas que, de certa forma, sempre estiveram à margem da sociedade, falando de um neoliberalismo supostamente meritocrático, né? A vida inteira essas pessoas foram segregadores da questão social, né? Sérgio Moro prejudicou muito o Brasil, né? O próprio MBL, né? Uma série de pautas, né, que o MBL aderiu, que são pautas necessariamente elitistas e excludentes da perspectiva dos interesses da classe dominada. E aí vem com esse papo de que está prestando assistência lá na Ucrânia, né? Não rola, cara. Não, você tem que ver pelo lado humanitário. De humanitarista, o mundo está cheio, inclusive lá nos Estados Unidos, né, dentro dessa perspectiva da guerra. Quando, na verdade, são disputas, claramente disputas de interesses geopolíticos da Rússia e dos Estados Unidos. Estados Unidos tentando agariar o máximo de países que pode, né, até onde a Rússia fosse capaz de engolir, e a Rússia não vai aceitar isso. Ponto. E a Ucrânia sendo estratégica nesse determinado contexto, a partir daquele presidente, né, aliado ao neonazismo ucraniano que existe, que não é balela e não é minoria, né, também utilizando o próprio povo como boi de piranha, né, se recusando a evacuar os espaços, né, e a população morrendo, né, por conta desse tipo de escolha no qual ele faz, a Rússia permitindo os corredores humanitários, mas a partir de um nível estratégico geopolítico, de escolha do próprio presidente ucraniano, ele escolheu não evacuar as cidades, pois assim faz com que a Rússia não use seus armamentos mais potentes, né? E aí, o que é que aparece na mídia, que é onde na prerrogativa de onde o povo americano, ou a nação americana ganhou. É na guerra midiática, né? Esse meio aqui, o YouTube, inclusive, se você postar qualquer coisa que seja contrária à narrativa imperialista americana, você vai ser derrubado na hora. Empresa americana, YouTube. Né? Eu não sei nem se esse vídeo vai subir depois que eu tô falando isso aqui, né? Mas enfim, foi derrubado. Depois que o nosso canal foi derrubado, inclusive. Uma semana, né? Então, é isso, cara. É sobre isso. E não, é sobre isso e não tá nada bem. Né? Não tem nada bem, na verdade. Eu vi esse vídeo aí, né? Que é inclusive o camarada que faz turismo sexual, né? A inspiração do Mamãe Defequez, né? O Renan. Esse imbecil que faz um desserviço completo à sociedade. Então, Patrick, eu te aconselho, né, que esse canal aqui é um canal que eu utilizo para, digamos assim, cortes e edições. Né? Segue lá o Observatório Político e o Gap Filosófico no YouTube, tá? E a gente vai estar divulgando informações e discussões mais aprofundadas lá, Patrick. E é isso, né? A gente não pode, né, simplesmente aceitar. A gente tem que tentar provocar uma certa comoção através das pessoas, que elas possam ser capazes de entender essas nuances. Inclusive as nossas mulheres, né? E os homens, né? Se sentirem integrados nesse determinado contexto, apesar de muitos deles assumirem um discurso antagonista, né, a uma suposta agressividade de certas figuras femininas, quanto, né, a representação das figuras masculinas, né, mas não se dispõe a entender o porquê isso está acontecendo assim. Será que elas não têm razão de se sentirem acuadas? Né? Mas aí também deveria haver uma certa compreensão também do outro lado, né, que tem pessoas que estão dispostas realmente a lutar ao lado delas, não à frente, não coordenando nada, né? Mas ao lado delas, diante esse tipo de barbárie, no sentido mais reacionário possível, que nós não podemos continuar a admitir, sabe? Então é isso, se inscreva no nosso canal, deixe a sua opinião, né? Se inscreva no Observatório Político. E que o dia 8 de março nos sirva como mais um ponto de reflexão. Não há nada para se comemorar, apesar dos ganhos proporcionados por essa data, há muito mais do que se conquistar. Tá bom? Então, meu forte amplexo a todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo, inclusive sem elas, né? Por muitas vezes o nosso canal aqui não seria possível.
né? Porque muitas vezes são elas que sustentam moralmente esse canal, sabe? E quem estiver assistindo aqui sabe do que eu estou falando. Não só o Observatório Político, mas o próprio Gap Filosófico, né? Todos os nossos projetos. Muito obrigado, né? E por um Dia das Mulheres melhor do que esse que estamos vivendo, tá bom? Um beijo para vocês. E outra coisa, antes que eu me esqueça, né? Caso você queira ajudar também o canal de outras formas, além do Pix, né, que vai seguir na descrição, observatoriopolitico.gmail.com, tem o nosso QR Code aí em cima, né, no qual você pode apontar para ele, e por apenas R$10 você colabora com o canal e com o nosso projeto BitBem, no qual você pode obter os dados eleitorais, né, do seu município por candidatos e planilhados detalhadamente, né, em troco de você ajudar o canal aí de alguma forma, né? A gente ofereceu um presente em troco disso, um serviço ou algo do tipo, né? Então tá aí, BitBem, nossa moeda social virtual, que é o nosso, entre aspas, patrocinador aqui do canal. E é isso, tá? Se quiser nos ajudar, o Pix segue na descrição, como tá passando aí embaixo na telinha, ou o QR Code, né, no qual você recebe esses dados eleitorais especificados, planilhados, né, com gráficos bem alegóricos, interessantes, né, no seu e-mail que você vai deixar, né, vai nos enviar, na verdade, né? Eu fiquei sabendo disso aí, né? Agora eu não confirmei se era fake news ou não, mas eu achei estranho a forma pelo qual o Mamãe Defequei chegou no Brasil. Ele chegou muito rápido, né? Eu tenho a impressão que quando a notícia do vazamento do áudio dele estourou lá, né? Ele, de certa forma, ele veio correndo vazado para cá, porque ele sabia que, de certa forma, o negócio não ia ficar muito bom lá, né? Porque naquela área da Ucrânia, né? Eu acho que não pegou muito bem. Eu acho que eu entendo perfeitamente, independentemente de serem nacionalistas ou nazistas russos e etc. Eu ficaria, como fiquei, inclusive, possesso de ódio perante uma postura daquela, né? Numa situação daquela, inclusive, que o país está vivendo, o cara vai lá para se promover através de um suposto humanismo, né? Que serve de escudo para fazer qualquer coisa que seja para se promover, né? E falar uma sequência de barbaridades daquela, das mulheres ucranianas, que contém misoginia, racismo, né? Uma série de reverberações completamente xenofobia, completamente abjetas daquela forma, daquele jeito, sabe? Então, eu não esperava menos, né? Se for realmente, se confirmar, ele que nunca mais pisa na Ucrânia, sabe? Ou em qualquer país que tenha um compartilhamento, um sentimento cultural daquele determinado contexto. E se o Brasil fosse um país sério, né, já teriam sido tomadas atitudes drásticas contra ele. E que espero que minimamente sejam tomadas. Espero que seja caçado, que tenha os direitos políticos caçados, que é o mínimo que esse cara merece. Porque não pode continuar relativizando, endossando esse tipo de comportamento, né, sabe? Aí vem uma série de youtubers de direita, né, que são mais nojentos do que os de esquerda, que se acham que não são machistas e misóginos, mas que no final das contas, no dia a dia, são pessoas completamente abjetas também, né? Aí vem, não estou passando pano para o Arthur, mas você tem que considerar a trajetória política baseada em uma reverberação completa no sentido de estar sempre do lado das elites, né, e fazer um discurso supostamente aliado às minorias simplesmente por uma conveniência e na prática, né, sempre está macetando a cabeça do pobre. Só o pobre alienado é que não enxerga isso, né? Como muitas vezes se inscreve lá no canal do Mamãe Defequei, apoia o MBL, elege Bolsonaro, né? Faz parte também do contexto deficitário educacional do brasileiro, né? Infelizmente. E aqueles que corroboram porque fazem parte da casta, né? Da suposta classe média real,
média alta, real, não aquele que acha que é classe média alta, né? Mas aquele que faz parte da classe média alta real, né? E que num sentido de concordância faz sentido que ele concorde com esse discurso, porque ele não tá nem aí, ele quer mais é que o pobre se lasque, né? Essa que é a questão. Enfim, se inscreva no canal, tá? Até o próximo vídeo, né, do Observatório Político. E é isso, tá? Muito obrigado, até a próxima.